Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Se inscreva-se, fique à vontade para fazer esse canal crescer espiritualmente. Sentindo em seus corações, compartilhem, dê o seu joinha, deixe o joinha. Vamos levar esse conhecimento da dualidade a muitos lugares, para que nós podemos conhecer mais este Deus verdadeiro, revelando esse Deus verdadeiro da Bíblia, Deus que criou todos nós, que é a sua criação matéria, que é a criação humana, que é a criação animal. Então nós estamos aqui juntos para somar. Esta é a última parte, o bode para Azazel. Nós estamos decifrando, estamos conhecendo mais e mais este Criador tão maravilhoso, que Ele é supradual, está acima do bem e do mal. Também Ele é o Criador dos gêneros, Criador do sexo masculino e do sexo feminino. Ele está acima do bem e do mal. Neste mundo que nós vivemos, temporal, físico, Ele conhece, tem a sabedoria do bem e tem a sabedoria do mal. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eles, Elohim, eles são deuses. Isto é maravilhoso. Esta é a última parte. Nós estamos mostrando a vocês, logo aqui atrás na tela, revelando já de início, para nós fazer essa conclusão rápida, básica, quem era o Azazel. O bode para Azazel foi... Quem era o Azazel? Revela logo, Fernando, para nós já ter uma conclusão. Quem era o Azazel que o bode foi levado por um homem, deixado no deserto, embaixo do sol, do calor, para sofrer vivo, não para morrer rápido, mas para morrer depois de 40 dias e 40 noites. O bode foi levado por um homem para o Azazel. Nós já sabemos, estamos aqui mostrando a vocês uma imagem que aos longos dos tempos as pessoas fanáticas, religiosas, místicas, míticas, não estas pessoas que são ocupadas, mas aqueles líderes chamados exorcistas, chamados líderes religiosos, de muito tempo, desde a Idade Média, não é agora se multiplicou, mas desde a Idade Média, desde Constantino, o primeiro imperador que acreditou em Jesus, mas ensinou, interpretou totalmente errado. Leu o livro dos
Yahudins, leu a lei, o primeiro contrato, a história de Israel, a história dos hebreus, mas personificaram, não aceitaram a dualidade de Deus. Não aceitaram que Deus é o próprio mal. Não aceitaram que Deus é o próprio Satanás e criaram, construíram um ser espiritual das trevas, personificaram e colocaram a culpa nesse ser espiritual de todos os seus erros humanos, colocaram no ser espiritual. Abra a vossa Bíblia no livro de Levítico, que é o tema. Levítico capítulo 16. Levítico 16, do versículo 6 ao 10, diz assim: Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. O novilho era para perdoar, fazer expiação pelos crimes da família de Arão. O novilho. Versículo 7. Também tomará ambos os bodes, 2 bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Aqui era a tenda chamada tenda do meio, onde estavam os 2 bodes, foi colocados os 2 bodes. Agora eles iam sortear, né? Vamos lá. Versículo 8. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor, preste bem atenção, versículo 8, Urim e Tumim, uma pedra branca e uma pedra preta. Vocês não conheciam, mas vocês vão saber. É uma revelação muito importante. Era uma forma de adivinhar, saber qual era a vontade de Deus. Preste bem atenção. Está a dualidade já aqui, do bem e do mal. Olha só, as 2 pedras, uma preta e a outra branca. Os 2 bodes foi colocado na porta da congregação para eles sortear, fazer um sorteio. Qual que seria o bem e qual que seria o mal. Você está entendendo? Está pegando, abençoado? Já tem aí Urim Tumim. Urim Tumim. Tem um bode macho, tem um bode fêmea. Dualidade. Vamos continuar. E Arão lançará sobre os 2 bodes, um pelo bem. A palavra Adonai, Senhor, é bem, vírgula, e o outro pelo bode do mal. Você entendeu as 2 pedras, abençoado? O Codex é um bode para o bem, um bode para o lado divino, para o lado espiritual, um bode para o lado espiritual da árvore, da ciência do bem e do mal. Olha só, da ciência do bem, um lado da árvore, e o outro bode é para o outro lado da árvore, que é uma, não é 2, não é 3, é um caminho. Mas eles colocaram emissário.
Eu expliquei a vocês na primeira parte que um animal irracional, ele não pode levar mensagem e pecado de nenhum ser humano, mas que o sangue do animal é que fazia a expiação pelos crimes do povo de Israel. Aqui é o primeiro contrato, preste bem atenção. Versículo 9. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor. A pedra abençoada, Urim Tumim, já mostrava que uma simbolizava o quê? O mal. E a outra simbolizava o bem. Uma significava as trevas e a outra significava a luz. Os historiadores, a gente buscando no Codex, entendendo, a pedra branca e preta tinha esse sentido. Então a pedra preta simbolizando o vazio, simbolizando caos. Só você ir no dicionário, na Wikipédia, e ver o que significa as trevas. Aí você vai ficar fazendo a sua própria interpretação. O que é trevas? E vai ver o que é luz. Só não pode ir buscar o que Agostinho disse. Não, aí não. O dualismo. Então fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo bem. A pedra do bem, representando o bem. Olha só. Para expiação dos erros, dos crimes do povo de Israel. Versículo 10. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser o bode do mal. Ele tem que se apresentar vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele. Olha só, tem que se apresentar vivo perante o Senhor. Quem é o Senhor? Ele tinha que se apresentar vivo perante o Senhor, que colocar o Senhor. Mas para Azazel. Quem é o Senhor? Azazel. Para Azazel. Para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode do mal, representando o mal. Nós temos 3 animais: um carneiro que acessa o exclusivo lugar, o segundo, novilho, para perdoar os crimes da família de Arão. Nós temos o terceiro animal, o bode, que representa o próprio Jesus. Esse bode aqui representa o próprio Jesus. Esse bode que morreu rápido, ele representou, simbolizou, tipificou a morte de Jesus no madeiro, no Gólgota. Esse que estava do lado espiritual, esse bode, ele sim representou Jesus, viu, teólogos, ensinadores? Ele representou Jesus porque ele morreu imediatamente. Os 4 foi para o que, Fernando? Representando para fazer expiação, para tirar o crime cometido, as práticas do povo. O povo estava cometendo práticas por intermédio do quê? É aí que vem a grande pergunta. Estavam fazendo mal, praticando mal, quebrando o contrato. Estavam cometendo delitos, infrações contra a lei,
não estava cumprindo a lei. Aí eles entraram lá em Deuteronômio 28. A maldição, o mal. E quem estava fazendo esse mal? Era eles mesmos. Qual era o mal que eles estavam praticando? Era através do quê? Da consciência, da natureza humana, da natureza carnal, do ego. Não era um ser espiritual que estava lá no ouvido dos israelitas dizendo: ai, vai, peca, quebra a lei de Deus mesmo, quebra a lei, vai, quebra a lei de Deus. Não, era o mal que estava onde? Dentro e não fora. Agora vem o melhor. Versículo. Olha só que coisa linda. Olha só que maravilha. Mas o bode, versículo 10, mas o bode que sobrecair sorte sobre ele, o bode emissário, que eles colocaram emissário, apresentar-se vivo perante o Senhor, Azazel, para expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto. E Arão, versículo 11, Arão fará chegar o novilho da expiação, será por ele, e fará expiação pela sua casa, e degolorará o novilho a sua expiação. Tomará também o incensário cheio, aí vem os incensários, mas a parte melhor é essa aqui, abençoado. Versículo 15. Depois degolorará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho. Espagiará sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões. Está falando da carne. E todos os seus pecados, todos os seus crimes. E fará para toda a tenda da congregação com eles no meio das suas imundícies. Mas aí é que eu fico olhando. Versículo de número 21. E Arão, versículo 21. E Arão porá suas mãos, ambas mãos, sobre a cabeça do bode vivo. E sobre ele confessará todos os crimes do povo, dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, seus erros, e porá sobre a cabeça do bode enviá-lo ao deserto, por a mão de um homem designado para isso. Então, quando ele coloca a mão na cabeça do bode, estava mostrando que o mal estava lá dentro. O mal não estava fora. O mal estava dentro dos israelitas, estava no ego, estava dentro da consciência. Aonde é que estava, mano? Porque ele estava colocando a mão sobre a cabeça do bode para o Azazel, para o Senhor. O bode não para o Senhor, desculpe. O bode para Azazel, mas que tinha que ser apresentado vivo para o Senhor. E o Senhor é o próprio Azazel. E quem é o Azazel, Fernando? Você está vendo, amado, que Deus tem o outro lado. Deus tem o outro lado. Qual é o outro lado de Deus? O outro lado de Deus, abençoado. A palavra Azazel, El, pode começar com Elohim, El Shaddai, Eloar. O outro lado do El é Azal. O outro lado de El é o outro lado de El, é o outro lado de Deus. Qual é o outro lado de Deus? Azazel.
que criou esta figura. Antes de 1400, criada por Levi, Elipas Levi, no seu livro de alta magia, ele criou a figura do Baphomet. Tão satanizado, ele leu o livro de Levítico, o livro da lei, e entendeu que Azazel era o outro lado de Deus. Ele entendeu que as letras Indiche, as letras hebraicas que se perdeu com o tempo, a palavra Bafel significa batismo, e a palavra Metis significa igual sabedoria. Batismo de sabedoria é o nome Baphomet. Batismo de sabedoria. Por que, Fernando, ele entendeu isso, esse homem ocultista? É porque ele sabia que o Azazel era o outro lado de Deus. Deus criou o Baphomet com sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Deus criou a matéria, Deus criou a dualidade, Deus criou o lado divino e o lado espiritual com sabedoria. Então, o bode, esse bode, ele não representou Jesus no madeiro, na cruz, não. Esse bode vivo que foi para o deserto, que tinha que morrer depois de 40 dias e 40 noites, ele estava apresentando o outro lado de Deus. O bode que representou a morte no madeiro foi o bode que morreu rápido, o bode para o Senhor, o bode do bem. E este bode do mal, que foi para o deserto para ficar lá embaixo do sol, sofrendo até a morte, estava simbolizando a imagem de Adão, a imagem de Jesus, o corpo de Jesus, a matéria de Jesus. Você está entendendo, abençoado? Não é difícil de entender. E aí eles complicam, eles brigam, eles entram em desavença, eles refutam, eles começam a refutar o sistema, os teólogos, aqueles que têm anel, mas não conseguem entender que o bode, esse bode aqui representa. Uns estão ensinando aí que o bode representou Jesus lá na cruz, o outro não pode ter o bode que... Para ter expiação tem que haver o derramamento de sangue. Concordo, como está escrito em Hebreus 9, 22. Sem o derramamento de sangue não há perdão de crimes. Mas só que este bode não morreu. Ele representou a matéria de Deus. Qual é a matéria de Deus, Fernando? É o corpo humano. É a matéria. Qual é o corpo de Deus? É o ego. O ego. É o ego. Quem é o Azazel? É o corpo, é o outro lado da árvore. É a árvore da ciência do mal. O lado de Deus. Matéria, ego, Jesus. Qual era o outro lado de Deus, amado? Você está entendendo ainda? Você não entender ainda, abençoado? Qual era o outro lado de Deus? Era Jesus. Era a matéria de Jesus. Era o corpo de Jesus. Era o outro lado da criação de Deus. Vocês entenderam? Nós temos no símbolo do Azazel original, Baphomet, batismo de sabedoria, nós temos a tocha representando a consciência,
a consciência da criação. Nós temos a dualidade, o lado esquerdo, o lado material. Todos os animais, a maioria dos animais assim, criados com chifres, o lado esquerdo, o lado material, o lado direito imaterial. Espírito, carne e espírito. Está entendendo, abençoado? O hexagrama, o que é em cima e embaixo, domina em cima e embaixo, matéria e matéria. Temos a barba, temos aí os dois olhos representando o homem. Temos os dois seios, dualidade. Dois seios, dualidade, representando a parte, o gênero feminino. Nós temos aqui o símbolo da medicina. Aqui nós temos o gênero masculino, que é o pênis. Nós temos as duas serpentes, uma com a outra. Lá no fundo nós temos as escamas, representando o fator água. Nós temos em cima de uma pedra, em cima da terra, nós temos as patas, os cascos do bode, representando terra. Temos a lua preta, significando trevas. Temos a lua branca, significando luz. Temos o sol e a lua. Temos o mal e o bem. Está tudo aqui, abençoado. Aqui está a sabedoria, o batismo de sabedoria. O dedo com esse sinal, 3, dualidade, bem, mal e Deus. Os irmãos estão entendendo? O que é em cima, é embaixo. É o Azazel. Foi Deus que criou o Azazel. O outro lado de El. Nós temos, já para terminar, explicando para vocês que são místicos, né? É muito complicado, abençoado, a gente trazer um ensinamento tão forte desse. Nós temos aqui os 4 elementos representados nessa figura, que não é demoníaca, não é satânica, é Bafomete. Foi Deus que criou o Bafomete. Foi Deus que criou a sabedoria, o batismo na sabedoria. Que coisa! Foi Deus que criou o Métis, foi Deus que criou a filosofia. Então nós temos aqui os 4 elementos. Nós temos fogo, nós temos as asas que eu não falei, que significa o ar, o vento, fogo, vento. Nós temos aqui a água. Olha só que coisa, de cima para baixo, fogo, ar. Olha só, fogo, ar, vento e água. E embaixo nós temos terra. Os 4 elementos: fogo, água, ar, terra. Está aqui, a dualidade está aqui, abençoado. Deus é dual. Não podemos, abençoado, negar isso. Aqui está mostrando o 5º elemento. Temos o 4º elemento e nós temos o 5º elemento. Qual é o 5º elemento, Fernando? O 5º elemento é aquele que criou esta criação. É aquele que criou Azazel. Ele é Ele. Vocês entenderam, abençoado? Porque o que pode estar passando nas suas mentes agora é: poxa, o Fernando está com aquela aberração. Olha o que ele está mostrando lá naquela TV. Meu irmão, aquele canal é satanista, aquele canal ele é maçônico,
ele é satanista, ele está servindo o budismo, ele é satânico agora, cuidado com aquele irmão não abençoado. Eu estou falando a verdade, estou revelando o verdadeiro Deus, o verdadeiro Azazel. O bode foi para Bafomete, foi para o outro lado de Elohim, de El Shaddai, foi para o lado humano, matéria. E provo isso Lucas 4, Mateus 4, e o bode para o Azazel. Quem era o Azazel que tinha que morrer depois de 40 dias e 40 noites no deserto? Por isso, abençoado, que ele teve fome. Ele teve fome. O bode para Azazel, aquele que foi para o deserto, foi para matar o Azazel. Não foi para o Azazel matá-lo, foi para o Azazel vencer, foi para o Azazel ser derrotado pelo divino, pelo Espírito, por Adonai, por Elohim. E quem é que venceu quando ele disse transforme a pedra em pão? Quando o Azazel, foi o Azazel que disse transforma a pedra em pão. Foi o Azazel que disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, está na palavra, está na Bíblia, os Bíblias. Quem eram os Bíblias? Era o ser espiritual? Não. Era matéria, eram os homens, eram os fariseus, eram os escribas, eram aqueles que se diziam donos da lei, eram homens. Foi aquele que disse: tudo me foi entregue. Termina agora. O Azazel foi aquele que disse: tudo me foi entregue e eu dou a quem quero. Me foi entregue. Olha, abençoado, está bem claro. Termina agora. Ele foi tentado no ter, no ser e no poder. Tudo me foi entregue. Quem criou Azazel? Agora eu quero ver você sair dessa. Me responda, abençoado, que insiste, que está afirmando que foi um ser espiritual. Ele estava na imagem e era o próprio outro lado de Deus. Era a carne, era humano, era matéria, era homem. E Deus entregou tudo. O Criador, o Espírito, entregou tudo a Azazel. Quem era Azazel, abençoado? Era Satanás, o ser que se rebelou, o ser espiritual, que instigava, que entrava na mente dos homens. Não. Azazel era o outro lado de Deus, dos deuses, a matéria. Quem era o outro lado de Deus, que Deus entregou tudo para ele? Era Adão e era Eva. Deus entregou tudo e ele estava na imagem de Adão e Eva. Por isso a matéria disse, o Azazel disse: tudo me foi entregue e dou a quem quero. O ego. Ali era o Espírito de Deus. Ali era Jeová. Yahvé. Vocês entenderam? Yahvé materializado. Mas ali estava o Espírito dentro. Ali foi o Espírito de Deus com Azazel. Ali foi a carne com o Espírito, abençoado. Aprenda, abençoado.
o bode para Azazel. Ali era Bafomete, era a natureza. Aqui está a criação dos animais terrestres, marinhos. Aqui está a dualidade, abençoado. Isso aqui não é um ser espiritual, isso aqui é ser material. Os animais são materiais, os bodes, por isso ele estava com a mão sobre a cabeça do bode. Porque aonde é que está o mal? É lá fora ou é aqui dentro? É fora ou é dentro, abençoado? Quando Arão colocou a mão sobre a cabeça do bode para o Azazel, ele estava com a cabeça, com a mão aqui, ó, esquerda, humano, e direita, divino, ó. Estava aqui dentro, abençoado. O mal está dentro, abençoado. Eles cometeram o pecado aqui, ó. Eles não cometeram o pecado lá no céu, no atemporal. Por isso que teve que ir para matar o Azazel. Ele venceu o Azazel, Fernando. Termina agora. Agradeço a todos, queridos irmãos. Ele venceu o Azazel? Não o bode Azazel. Eu quero saber se ele venceu o Azazel. Venceu ou não venceu? Lucas 4, Mateus 4. Na tentação no deserto. Representando o corpo Azazel dele. O corpo de Jesus era o Azazel abençoado. Ele venceu ou não venceu? Ele venceu. Ele venceu, ele matou o Azazel. Matou ou não matou? O bode morreu ou não morreu? Morreu. Depois de 40 dias e 40 noites, morreu. E como é que está o seu Azazel aí, abençoado? Você está matando o Azazel? Está matando o ego? Está dominando a matéria? Está dominando o Azazel? Ou o Azazel está te dominando? Porque se você ficar insistindo que o espírito demônio que está ali, um ser invisível, falando, não é você não. É o mal que está aí dentro, abençoado. É o Azazel que Deus criou, a mais astuta. Mais astuta de que todos os animais selvagens do campo. A serpente. Tô indo. Agradeço a todos os irmãos. Vou ficar essa semana sem gravar porque eu vou fazer um vídeo sobre o inferno verdadeiro. Não tenha medo do Bafomete. Não sataniza o Bafomete, não. Vença ele. Vença eles. Vença ele, ó. Vença, abençoado. Vença. Lute. Vença. Vença. Vença o ego. Vença. Agora você não pode cometer um crime contra você e você falar que é o ser espiritual. O ser espiritual não existe, abençoado. Você vai colocar a mão sobre o espírito? Não, Arão já sabia. Arão já sabia. Eu vou colocar a mão na cabeça do bode, porque a cabeça do bode simboliza a criação de Deus. É o outro lado da criação. Vem aqui, bode. Tem que morrer. Tô indo. Paz e graça a todos. Obrigado por tudo, pelas visualizações. Compartilhe. Paz e graça a todos.